Olá pessoal, voltamos então com atos administrativos na tela pra gente aí, vamos lá? Olha só então. E agora, segundo elemento, finalidade. O que é finalidade? É o objetivo de interesse público buscado com a prática do ato. Então, todo ato tem que ter apenas um único fim, um único objetivo, uma única finalidade, que é atender o interesse da coletividade. Se eu pratico um ato visando o meu interesse, esse ato é um ato ilegal por vício de finalidade. Coloca uma OBS aí, que é uma escatodica. Bota aí, ó, escatodica, coloque aí. A finalidade é aquela que a lei indica. A finalidade é aquela que a lei determina. Pessoal, toda finalidade pública de um ato administrativo vai estar presente na lei. É a lei que vai criar o ato, é a lei que vai dizer qual que é o seu fim público. Então a gente volta sempre aqui ao caso da remoção para punir. Posso utilizar a remoção da Lei 8.112 como forma de punição? Não. Por quê? Porque a lei criou para punir a advertência, a suspensão e a demissão. Tem remoção na Lei 8.112? Tem, só que ela não é usada como forma de punição, não é? Então, se alguém pratica uma infração, dá motivo para ser punido, e nesse caso é punido com a remoção, na Lei 8.112 não pode. Por quê? Porque ela não criou a remoção como instrumento, como um ato administrativo de punição. Fechado? Avançando, 2 aí, então, agora o 3, forma. O que é a forma como elemento ato administrativo, pessoal? A gente não está vendo aqui que o ato é uma manifestação de vontade? Quando o agente do Estado manifesta vontade na função administrativa em nome do Estado, isso não é um ato administrativo? Então, quando ele manifesta vontade, ele vai praticar um ato que vai expressar essa vontade. Então, o ato ele é o que? A forma. Forma é o ato sendo manifestado, é a vontade sendo expressada. É a exteriorização dessa vontade do agente em nome do Estado. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que essa manifestação de vontade é pela forma escrita, pessoal. Olha só, o ato ele é assim, ó, tá vendo? Ó? O ato é praticado, olha aqui, ó, pela forma escrita. Essa forma escrita pode ser uma portaria, pode ser uma multa, pode ser uma circular, pode ser um decreto, pode ser uma resolução, pode ser um memorando, pode ser uma licença, pode ser uma autorização. Tudo isso aqui vem na forma escrita de ato administrativo. Então vamos colocar aí? Então, regra é que você pratique pela forma escrita. Que você pratique por escrito, não é? No entanto, olha aqui, atenção, foco aqui, não perde foco não. Quando você não puder praticar por escrito, você pode praticar por meio de sons, por meio de gestos, por meio de placas e por meios mecânicos ou meio eletrônicos, ou meios eletrônicos. Tá vendo aí? Então, sons, gestos podem representar. Quando você tem o código de trânsito, você tem lá no final dele, aquele que a gente nunca vai, né? A gente só vê lá quando vai tirar a carteira de motorista, mas tem lá representando, né, os sons. Quando o agente faz um som, manda você parar. Quando faz outro, manda você prosseguir. Quando ele faz sinais para você parar, para você prosseguir, são sons, são gestos que vão representar essa manifestação de vontade. Como não é possível fazer isso por escrito, sons, gestos, placas podem fazer essa representação. Uma placa, tá vendo essa placa aqui? Ó, vem para a tela. Você vai estacionar o seu carro, aí você viu essa placa aqui. O que essa placa significa? O quê? Proibido parar e proibido estacionar. Aquela placa ali, ó, é como se fosse uma autoridade de trânsito dizendo, olha, aqui você não pode parar nem estacionar.
Se você parar ou estacionar, estou com um talão de multas aqui, caneta e multa na mão, eu vou te multar. Então, naquele caso ali, pessoal, não pode. Por quê? Porque a placa fala que não pode. Mas como não tem como colocar cada gente numa vaga ali, a placa é que vai ter essa função, dizendo onde pode e onde não pode estacionar. Entende? Então nós temos esses atos, meios mecânicos, eletrônicos. Esse meio mecânico aqui, que você conhece, já viu também. Olha só, ficou muito grande. O que esse meio mecânico aqui representa? Já identificou, né? Um semáforo. Quando está verde significa pode passar, não é? Quando está vermelho significa pare. E amarelo quer dizer o quê? Amarelo quer dizer acelera que dá? Não. Amarelo quer dizer atenção, já é hora de parar que eu vou fechar. Não é vai que dá, acelera, não, já é hora de parar. Mas como não tem como colocar um agente em cada esquina fazendo isso, você vai ter os semáforos, meios mecânicos ou eletrônicos que vão representar essa manifestação de vontade. Fechado? Mas como regra, esse ato ele é produzido por escrito. Ato que não é por escrito é só quando a lei realmente permitir. A advertência da Lei 8.112, ela é verbal? Ela é escrita, hein? A advertência da Lei 8.112 é escrita, pessoal. Tem a sanção de advertência, só que é uma advertência por escrito que ficará nos seus registros funcionais. Praticou infração que é sujeita a uma advertência, vai ter uma sindicância, que é um processo administrativo antes, e no final sai uma portaria dando para o servidor a advertência. É um ato por escrito. Advertência verbal não tem. Se tiver, se alguém fez de maneira errada, ilegal. Advertência é ato praticado por escrito. Maravilha? Então, forma. Dentro da forma, temos as formalidades. O que são as formalidades? São os requisitos fixados em lei para a correta prática do ato. São os requisitos fixados em lei para a correta prática do ato. Anotou aí? Requisitos fixados em lei para a correta prática do ato. Então, nesse caso aqui, pessoal, formalidade é tudo que vai além da forma. Então, se eu falo para você, multa de trânsito, é verbal ou é escrita? Multa é praticado por escrito. A multa, ela pode vir só assim, ó, por exemplo, assim, olha, Gustavo, você foi multado em R$100, ponto final. Vem um ato, chega na minha casa a multa, só que chega só isso. Gustavo, você foi multado em R$100. Pode ser só assim? Não, porque apesar de ser pela forma escrita, chegou na minha casa a multa, vamos imaginar. Só que não respeitou as formalidades necessárias. Por quê? Agora vem para a tela. A multa vai ter que dizer o dia, o local, a hora, a infração que eu cometi, a fundamentação legal, quem que é a autoridade competente. Vai ter que descrever ali em detalhes todas as formalidades para aquela forma escrita ser expedida corretamente. Então tem atos que vão além da mera forma escrita. Aquela forma escrita, por exemplo, vai exigir uma série de formalidades para sua validade. Não respeitou a formalidade, qual o elemento que vai nascer viciado? O elemento forma. Por quê? Formalidade faz parte da forma. Olha aqui, vem cá. Então nós temos, em um nível maior, o elemento forma, não é? E temos dentro da forma as formalidades necessárias do ato administrativo. Então, violou a formalidade, não foi respeitada, o elemento forma é que vai nascer viciado. Entende isso aí? Maravilha? Sim ou não? Sim ou não? Entendeu? Então, vamos avançar, venha com a gente. Próximo elemento, motivo. O que é o motivo? Situação de fato ou de direito que autoriza a prática do ato. Então, para que esse ato seja praticado, está aqui a multa, antes tem que acontecer o quê? Motivo.
motivo para que a multa venha a ser praticada. Então, os motivos vão gerar para a administração a possibilidade de ser praticado um ato administrativo. E esse motivo pode ser uma situação de fato ou de direito. Se eu falo assim, passei no pardal que era 60, eu passei a 80. Chegou na minha casa uma multa de trânsito. Então, a multa é o ato. Mas qual foi o motivo de fato que gerou a expedição da multa? Eu falei, era um pardal que era 60, velocidade, eu passei 80. Qual foi o motivo de fato que gerou a aplicação da multa? Foi o excesso de velocidade. Então, esse motivo de fato vai gerar a aplicação de um ato, que vai ser a multa. Pelo excesso de velocidade, você foi multado. Você foi multado devido ao excesso de velocidade. E tem um motivo de direito, que é aquele que está também na lei. Você foi multado por excesso de velocidade, por quê? Porque a lei de trânsito vai dizer: quem andar com excesso de velocidade será multado. Tem a fundamentação fática e a fundamentação jurídica, a fundamentação legal, para que o ato multa venha a ser aplicado. Ou então, esse motivo vai estar diretamente na lei. Qual que é a idade hoje para ter aposentadoria compulsória? Qual que é a idade hoje para ter aposentadoria obrigatória? Qual que é? 75 anos, exatamente. Hoje o servidor será aposentado compulsoriamente aos 75 anos, é o que fala a Constituição. Então, o motivo já está na lei. Servidor que fizer 75 anos será aposentado. A lei já está trazendo o motivo que vai gerar o ato de aposentadoria, que é fazer 75 anos. Fez 75 anos, sai uma portaria de aposentadoria daquele servidor. Entende isso aí, pessoal? Maravilha? Então, motivo, situação de fato ou de direito que autoriza o ato a ser praticado. Cuidado, porque motivo é diferente da chamada motivação. Então, motivo é diferente da chamada motivação. É diferente, mas tem muita relação. Por quê, pessoal? Vem cá comigo, ó. Motivo a gente já sabe que é a situação de fato ou de direito que autorizou o ato a ser praticado, não é? E a motivação? Motivação é a justificação. Motivação é a explicação do porquê que o ato foi praticado. E quando você faz a motivação, você nada mais faz do que apresentar os motivos. Então, motivação é a apresentação dos motivos, de todas as razões que me levaram o ato a ser praticado. É falar assim, ó, eu estou multando você porque naquele dia, naquela hora, naquele local, você cometeu essa infração. Por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, esse ato. Motivação é nada mais do que fazer a apresentação dos motivos. Certa vez, eu morava ainda em apartamento e a gente arrumou um cachorro lá para casa, mas foi um cachorro grande, um labrador, o cachorro era Mel, o nome dela, né? Um cachorro muito dócil, um labrador do pelo marrom, assim, aquele marrom escuro. O cachorro era assim, dócil demais. Só que tava assim, eu tinha 3 crianças, um apartamento apertado e mais o cachorro não tava dando. E eu falei assim, poxa, esse cachorro não vai dar aqui em casa, todo mundo tava gostando do cachorro. Eu tava, só que na verdade lá em casa não comportava. Só que eu não queria ser o cara que ia falar, o cachorro vai sair, não queria ficar o vilão. Aí eu falei assim, eu preciso de um motivo para esse cachorro, né, para ter a desculpa de falar que ele vai ter que sair. Mas eu não precisei fazer nada. Porque teve um dia eu fui fazer lá em casa um bacalhau, e aí ficou o bacalhau na panela, em cima da pia, ali com aquela água toda, e o bacalhau ali tem que ficar preparando. E a gente saiu de casa. O que o cachorro fez? O cachorro foi lá, virou a panela do bacalhau, derramou tudo no chão, comeu o bacalhau todinho, deu uma diarreia no cachorro, e o cachorro fez cocô pela casa inteira. A gente não conseguia nem entrar em casa. E aí, pessoal, e fora isso que estava soltando muito pelo, era muito pelo, aí o que eu falei assim, olha, pessoal, o cachorro vai ter que sair, vocês viram que não dá.
Ah, mas por quê? Eu apresentei os motivos. Olha, o cachorro está soltando pelo, o cachorro não pode ficar sozinho em casa que ele está comendo as coisas, comeu o bacalhau inteiro e acabou fazendo isso que ele fez na casa. Então, pratiquei o ato, né? O cachorro vai ter que sair, né? Só que aí eu apresentei os motivos. Todas as razões que me levaram a ter que falar, o cachorro não dá mais aqui em casa, né? Aí depois a gente acabou arrumando um cachorrinho pequeno e depois a gente mudou para casa, a gente tem 2 cachorros lá, uma border collie preta com branca e uma cachorra Yasa também pequenininha, mas hoje a gente mora em casa. Então, o motivo são a situação de fato ou de direito que gera a prática do ato. Nós temos aqui, importante falar nessa hora da aula, põe na tela aqui pra gente, produção, a chamada teoria dos motivos, determinantes. Teoria dos motivos determinantes. O que é isso, hein? Coloque aí. Significa que quando um ato for motivado, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. Quando um ato for motivado, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. É a teoria dos motivos determinantes. E só para você visualizar aqui, você já deve ter visto, um ato administrativo que vem com os seus considerandos, já viu? Considerando isso, considerando aquilo, considerando tal coisa, estou praticando tal conduta. Então vem, nesse caso, que o considerando vem antes, vem a motivação prévia e depois vem um ato administrativo. Ou pode ser o contrário. Primeiro vem um ato e depois vem a justificação, os considerandos, entendeu? Considerando é nada mais do que a motivação do ato administrativo. Mas voltando aqui para a teoria dos motivos determinantes, quando um ato for motivado, ele só será válido se você apresentar os reais motivos. Se você apresentar motivo falso, motivo inexistente, motivo que não tem nada a ver, o ato será um ato ilegal. Então, um servidor fala assim, chefe, queria tirar férias no mês de dezembro. O chefe indefere e fala, ó, dezembro eu não vou poder liberar. Eu já tenho 3 servidores com férias marcadas já, então não posso liberar você. Indeferiu e apresentou essa motivação. Se ficar provada que a motivação que ele apresentou é ilegal, o ato de indeferir será ilegal. Por quê? Todo ato que vai ter a motivação, se não for a motivação real, se for motivação falsa, o ato passa para o campo da ilegalidade, certo? É o que nos fala a teoria dos motivos determinantes, que é amplamente aplicada dentro da administração pública. Está bem, pessoal? Vamos avançar agora no objeto. O que é objeto, então, pessoal? É o efeito, vou botar aqui só corrigir, tá? É o efeito prático ou jurídico decorrente do ato administrativo. Então, quando a gente fala do objeto, a gente fala que é o efeito, falar que é o resultado imediato que o ato produz. Resultado imediato. São as consequências imediatas que decorrem daquele ato administrativo. E a gente confunde objeto com finalidade. E você não vai confundir mais. Finalidade é o fim chamado fim mediato. É o fim que está mais lá atrás, mais no fundo. Isso é fim imediato. O objeto é o fim imediato. É o resultado imediato, instantâneo que o ato vem a produzir. Por isso que a pergunta é, o que aconteceu? Tudo bem, o ato foi praticado, mas o que aconteceu? Quais foram as consequências práticas ou jurídicas que decorreram do ato administrativo? E eu descubro o objeto. Por isso que quando fala assim, olha, o objeto de uma demissão é a demissão. Tá certo, mas não está explicado. Mas qual que é o objeto de uma demissão? Tudo bem, fui demitido. O que acontece agora?
Efeito jurídico, rompe o meu vínculo com a administração pública. Efeito prático, me coloca para inatividade. Então esse é o efeito de uma demissão. E tem outra, se for aquela demissão, em alguns casos que a lei prevê, tem mais efeitos. Não poder retornar a cargo federal é um outro efeito que vai ter ainda. Então são as consequências que decorrem da demissão. Lá onde eu trabalho, no Ministério da Economia, a gente faz pareceres que vão para o ministro aplicar demissão. Só que às vezes acontece de um servidor sofrer um processo, ser demitido, já demitiu, ele já está na inatividade, já está inativo. Só que descobre uma outra infração que ele cometeu que geraria também uma demissão. Ora, mas ele já foi demitido, então o que eu vou fazer? Não vou fazer de novo o processo? Não, por quê? Porque se naquele processo anterior, que ele já foi demitido, ele conseguir anular, ele vai voltar pela reintegração. Então o que a gente faz? A gente faz uma segunda demissão dele, faz um segundo processo, uma segunda demissão, por outro motivo que ele deu. Às vezes ele foi demitido inicialmente por improbidade, e no segundo foi por desídia. Então são motivos diferentes. Faz uma segunda demissão. Só que na segunda demissão fala, estamos demitindo, só que não vai ter o efeito imediato de romper o vínculo dele. Por quê? Porque ele já rompeu o vínculo. E fala, esse efeito só terá aplicação se a primeira demissão for anulada. Aí aplica a segunda, mas fica com efeito suspenso. Teve um outro caso que eu peguei de servidor, que ele era servidor federal e ele praticou uma infração que era para demissão, só que ele já tinha saído para um cargo estadual. Ele saiu mediante exoneração, ele pediu para ser exonerado. Então alguém pensou assim, então não tem sentido a gente abrir um PAD para demitir, porque ele já foi exonerado. Aí a gente pensou, não. Só que a demissão nesse caso aqui não é só para romper vínculo dele, não. A demissão aqui agora é por improbidade. Então tem outra consequência, que é não poder retornar mais a cargo público federal. Então a gente abriu um PAD, no final houve a demissão dele com a seguinte consequência. Olha, tendo em vista que ele já rompeu o vínculo, porque ele já pediu para ser exonerado, vamos demiti-lo agora com a segunda consequência que tem para essa demissão, que é não retornar a cargo público federal mais. Então, por mais que ele já não tivesse vínculo, porque ele já foi exonerado, aplicamos demissão com outro efeito, outra consequência, não retornar a cargo público federal mais. É um outro efeito da demissão, certo? Se eu falo assim para você, houve um ato de desapropriação de uma terra, uma grande propriedade improdutiva, e foi para fins de reforma agrária. Houve um decreto, tá aqui na tela, um decreto feito aqui pela autoridade, decreto desapropriando, botar aqui para fins de reforma agrária, ok? Então, de quem que é a competência para fazer esse ato, esse decreto? Presidente da República, ele quem vai ter essa atribuição. Finalidade. Para que vão desapropriar a propriedade que é improdutiva? Uma grande propriedade que é improdutiva para a reforma agrária. Então eu pergunto, para quê? Perguntei para quê? Para fim de reforma agrária. Então cuidado aqui você não confundir a finalidade com o motivo. Competência, presidente da República. Finalidade é o para quê. E o para quê aqui é o quê? Para que vai desapropriar? Para fins de reforma agrária. Forma. Como que é feita a desapropriação? É um decreto, é um ato escrito, então forma escrita. Motivo é o porquê. Por que vai desapropriar? Porque a terra é improdutiva. Se fosse produtiva, não teria esse motivo para essa desapropriação. E o objeto, vem cá comigo, foco aqui você, objeto. Qual que é o efeito? O que acontece com essa desapropriação? Ele vai perder a propriedade.
rompe o vínculo dele, ele deixa de ser proprietário e a terra vai ser destinada para quem quer cultivar a propriedade. Esse é o efeito que decorre dessa desapropriação. Está conseguindo visualizar os 5 elementos do ato administrativo? Então sempre vai ter o ato. O ato, se ele tem que ter os 5, faltou um deles, algum deles foi ilegal, o ato vai ser ilegal também. Para a gente treinar mais um caso e fecha esse bloco. Eu falo assim, ó, desapropriação de uma terra, de uma propriedade que foi encontrada ali produção de plantas psicotrópicas. Você me entende? Plantando cannabis ativa, plantando marihuana, plantando Bob Nelson, cigarro do capeta. Você entendeu? Então, nesse caso, e olha só, hoje essa desapropriação é para a propriedade urbana e propriedade rural. Antigamente falava a Constituição no artigo 243 que as glebas rurais seriam desapropriadas. Na verdade é uma expropriação porque não tem, nesse caso, nem indenização. Mas hoje fala que a propriedade urbana e a propriedade rural serão expropriadas nesse caso. Então é para os dois. Competência. Quem vai fazer esse decreto? Esse também será do presidente da República, porque é competência dele fazer essa desapropriação. Finalidade. A finalidade, para que vai desapropriar? É para fazer reforma agrária? Essa não. Essa é finalidade punitiva. Está visando punir aquele cara que usou a terra para ficar plantando maconha, certo? Forma. Como se faz? Forma é a forma escrita mediante um decreto também. O ato é uma forma escrita, é o decreto quem faz isso. E no caso, motivo. Por que vai desapropriar? Foi porque ele não plantou? Era improdutiva? Não. Ele plantou, mas plantou o que não deveria na propriedade. Está falando aqui, claro, de uma plantação sem autorização nenhuma, né? Então, motivo, plantou o que não deveria, safadinho. E o objeto, o que é, pessoal? Objeto é o efeito. Qual que é o efeito? Rompe o vínculo dele com a propriedade, ele deixa de ser proprietário e vai ser destinada a outras pessoas. Então tem o mesmo efeito praticamente da desapropriação anterior. A diferença é que na desapropriação para a reforma agrária ainda vai ter o efeito de ter que pagar uma indenização e da desapropriação porque usou incorretamente, rompe o vínculo dele, transfere a terra para outras pessoas, só que não vai ter o efeito de indenizar. Porque essa desapropriação, essa expropriação é sem direito à indenização. Fechado? Então faça você, perdão, faça você o exercício mental de pegar todo o ato que você vê, multa, portaria, certidão, todos, de identificar quem que é o sujeito competente, para que foi feito, finalidade, qual foi a forma, qual foi o motivo e qual foi o objeto, o resultado do ato, para você fazer esse exercício, porque isso pode sim ser perguntado em prova de concurso. Está bem? Então vamos fechar esse bloco aqui, a gente avança e ainda segue na parte... Perdão. E ainda segue na parte de atos administrativos. Falou então? Bate aí, ó. Vamos junto para o próximo bloco. Vou tomar só um cafezinho ali rapidinho.